Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, o presente que Deus nos deu, para que nós pudéssemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para adorá-lo. Afinal, é para isso que Ele nos criou, né? Preparou toda a terra e criou tudo perfeitamente, para então criar o homem e colocá-lo naquele jardim. Hoje eu estava lendo um livro que falava assim que entre as árvores do jardim o aroma de Cristo estava ali, né? E o homem podia sentir, né? Apreciar o cheiro da presença de Deus. Meu Deus, que pena, né? Que houve então a queda da humanidade, mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nós podemos experimentar novamente dos deleites espirituais. Amém? Sossô, seja bem-vinda. Cacá também, boa tarde, minha aluna estimada também. Deus abençoe você, Deus abençoe você também, Cacá. Estamos aqui mais uma vez gratos, né, pela presença do nosso Senhor, pela graça, né, que o Senhor derramou através do seu Espírito. Hoje nós podemos viver proezas em Cristo Jesus. Tudo isso porque não depende de obras humanas, mas depende da graça. E é isso que nós vamos tratar hoje nesse livro tão especial, nessa carta, nessa epístola que Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Então nós vamos ver o livro de Gálatas hoje, né? E vamos aprender muito com tudo aquilo que Paulo, cheio do Espírito Santo, vai ensinar para essas igrejas que ele mesmo fundou. Então tem muito ensino, tem muita coisa aqui prática para nós também. Mas antes nós precisamos clamar pela graça do Espírito Santo para que nós venhamos falar de coisas espirituais. Porque sem ele, gente, sem ele nós vamos ficar aqui no racional, no intelecto humano, e isso é muito pouco, é muito superficial. Nós queremos mergulhar. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Jesus, nós estamos aqui, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Nós cremos, Senhor, que a Tua graça nos basta. Nós cremos que a nossa salvação não vem porque nós fazemos algo, Senhor. A nossa salvação vem pela fé. Porque a cruz é suficiente, a cruz foi suficiente e a nossa fé, Senhor, nos justifica. Nós cremos na Tua cruz, nós cremos na Tua morte e ressurreição. Nós cremos que Tu és agora, Senhor, nesse momento e eternamente glorificado. À destra do Pai, o Senhor tem lugar de honra. Tu recebeste, Senhor Jesus, toda a autoridade. E nós somos o Teu povo, Senhor. O Teu povo, o corpo místico de Cristo. A igreja do Senhor, um corpo vivo, membros, Senhor. Mesmo que espalhados entre todas as nações, raças e tribos. Membros de um só corpo que adoram ao Pai por meio do cabeça, Cristo Jesus, o nosso noivo amado e esperado. Senhor, Tu és o motivo do Evangelho. Tu és a razão da nossa adoração. Nós estamos aqui por Ti e para a Tua glória. Ensina-nos um pouco mais, Espírito Santo, ensina-nos um pouco mais, leva-nos além. Nós não queremos, Senhor, nos mover por raciocínio humano, nem por lógica humana. Nós queremos a graça do Teu Espírito, Senhor, para conhecer as profundezas da Tua palavra, as Escrituras, daquilo, Senhor, que antes os nossos olhos não viam. Leva-nos além, Espírito Santo. Nós não andamos mais por leis humanas, nós andamos por Ti. Então, Espírito Santo, conduza-nos a um caminho de frutificação, de frutos que permanecem. Que quando nós pedimos qualquer coisa pelo Filho, o Pai nos conceda. Porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor quem escolheu a nós. Nós Te pedimos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que as cartas paulinas, assim como todas as escrituras, ela não está em ordem cronológica, né? Então, nós vemos aqui a carta de Gálatas depois de 1º e 2º Coríntios, mas quando nós vamos estudar, a carta de Gálatas foi uma das primeiras a serem escritas. Né? Os teólogos vão dizer que as primeiras cartas escritas por Paulo, né, o apóstolo Paulo, foram as cartas de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, mas até vendo hoje um estudo do Hernando Dias Lopes, ele vai citar Gálatas como a primeira. Mas a maioria dos lugares que eu pesquisei, inclusive no dicionário Wycliffe, a carta aos Gálatas foi a terceira a ser escrita, né? Pelo que dizem, né, os teólogos e historiadores. Não sei exatamente então qual foi a primeira carta, mas fato é que ela vem antes
de Romanos, Coríntios, Filipenses. Então foi uma das primeiras cartas escritas aqui por Paulo. Ela é a carta mais apologética que tem, ou seja, é onde Paulo vai de forma intensa e rápida defender o evangelho, que estava ali com pessoas tentando deturpá-lo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas pessoas, qual era a intenção delas. Vou só cumprimentar aqui minha querida irmã, a Chiquinha, que já entrou também aqui conosco. Seja bem-vinda, amada, que Jesus te abençoe, viu? Então, essa carta aos Gálatas, ela foi uma das primeiras cartas de Paulo. Provavelmente ele escreveu logo depois da primeira viagem missionária que ele fez. E, inclusive, quando Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, eles pregaram para as igrejas da Galácia. Então ali eles vão fundar, né? Eu tô falando pregar, mas primeiro eles vão fundar. Lembra que eles chegam e eles vão para a sinagoga, só que eles acabam tendo ali muita oposição dos judeus. Então eles saem das sinagogas e aí eles vão pregar, né? E começa a surgir uma grande comunidade dos que creem ali. Inclusive quando ele estava em Listra ou Derbe, agora eu me confundi, não sei se é Listra, acho que é Listra, Paulo foi apedrejado e houve toda uma oposição ali contra Paulo. Então essa é a única carta de Paulo que ele não escreve especificamente para uma igreja. A igreja que se reúne em Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossos. Essa é a única carta de Paulo que ele escreve para um conjunto de igrejas que estão na região da Galácia. Essas igrejas foram fundadas por Paulo e pelos missionários, né, como Barnabé também ali na primeira viagem missionária. E elas foram formadas na primeira viagem missionária e contemplam aqui pelo menos as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então essas igrejas, esse conjunto de igreja que Paulo vai falar. Tem muita coisa interessante sobre essa carta, mas o mais importante para que nós entendamos é que Paulo vai usar essa carta para defender o evangelho, e isso significa apologética, a defesa do evangelho, a defesa da fé. E ele vai protestar contra uma contaminação que estava entrando dentro daquelas igrejas, de um legalismo. Eles colocavam ali que leis eram necessárias para os gentios, para que eles alcançassem a salvação. E isso, gente, é terrível. E o diabo ainda usa dessa infiltração, dessa contaminação do evangelho genuíno. Qual que é a intenção do diabo? As pessoas, elas vão crer na cruz, mas eu vou acrescentar alguma coisa para que elas se sintam orgulhosas de sua salvação. Então eu creio na cruz, mas eu só sou salva se eu fizer isso. Eu sou salva se eu circuncidar, no caso dos homens, né? Eu só vou ser salvo se eu crer em Jesus, mais a circuncisão. Eu só sou salva se eu crer em Jesus, mas também participar dos rituais judaicos, mais guardar o sábado. Então essa ideia, ela é corrompida, porque o evangelho verdadeiro e genuíno, ele abrange o quê? A justificação é pela fé, ponto. Ninguém vai ser salvo e vai chegar diante do trono de Deus batendo no peito e falando: mas eu circuncidei, mas eu guardei o sábado. Não, nós só somos salvos pela obra da cruz, e se crermos de fato com o coração e confessarmos com nossos lábios para a justificação. Então, o que Paulo vem trazer nessa carta? Paulo vem trazer uma defesa do evangelho do cristianismo contra judaizantes. Vocês lembram que lá em Atos, eu até tinha deixado aqui, Atos 15, lá em Atos 15 fala que um grupo de pessoas que haviam crido, mas que eram da seita dos fariseus, olha, eles começaram a falar assim, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vocês não circuncidados conforme o uso de Moisés, não poderão se salvar. Então, o que aconteceu aqui, gente? Paulo foi fundando igrejas, pregando a salvação e a justificação pela fé. Depois, o diabo enviou pessoas que se diziam crentes, mas vinham da seita dos fariseus. Lembra que a seita dos fariseus era aquela seita assim, mais zelosa pela lei de Deus?
Inclusive Paulo veio dela e ele vai falar como que ele teve que ressignificar tudo aquilo que ele entendia de lei e graça. Depois nós vamos falar sobre isso. Então Paulo veio aqui fundando igrejas e explicando para os gentios que eles só precisavam da fé no Cristo Jesus, que havia sido crucificado e que havia sido ressuscitado pelo Espírito. Se eles crescem nesse Jesus como Messias, eles seriam salvos, ponto. Mas sabe o que aconteceu? Levantaram-se pessoas que foram na região da Galácia e começaram a falar, olha, pode crer em Jesus, eu criei também. Só que o que Paulo está falando aqui é uma mentira, porque ele não é um apóstolo com o cacife que Pedro tem, que João tem, que Tiago tem. Não, Paulo não é um apóstolo confiável, ele nem andou com o Senhor. Então não acreditem nele, porque muitos, até pelo que a gente vai estudar, diziam que Paulo vinha com um evangelho assim, brando, sabe? Um evangelho fácil. Não, vocês não precisam circuncidar não. Eles vão até falar que Paulo queria agradar as pessoas, que inclusive no capítulo 1 Paulo já vai falar aqui, se eu quero agradar pessoas, eu nem servo de Cristo eu seria. Para começar, Paulo estava bravo, Paulo estava indignado, perplexo quando ele escreveu essa carta. Então, eles levantaram com essas mentiras. Ó, Paulo tá vindo com o evangelho brando, mas não é bem assim não. Você tem que crer em Cristo, tem que crer. Cristo é o Messias. Mas vocês têm que acrescentar à fé de vocês os nossos rituais. Por que isso é importante nós falarmos? Porque os judeus estavam falando isso para os gentios. Pessoas que não tinham a fé judaica e a lei de Moisés. Então, eles estavam obrigando os gálatas a circuncidarem. Você entende para Paulo como que era tão perplexo? Porque aquele ritual não tinha mais a menor significância. Não era mais relevante circuncidar. A circuncisão era um sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Depois Deus vai entregar a lei como um aio, um tutor, um pedagogo, que ia guiá-los a Cristo. Mas uma vez em Cristo, a lei se cumpre plenamente em Cristo. Então tem que passar por um corte no prepúcio ali do órgão sexual masculino. Era a coisa mais insignificante, porque não ia levar ninguém à salvação, não ia ter valor nenhum. É o que Paulo vai falar na carta. Paulo vai trazer isso, gente, como algo muito perigoso, porque aqueles homens que estavam se infiltrando ali estavam fazendo aquilo para se orgulharem. Então, gente, o diabo ele sempre vai levantar pessoas que vão tentar apontar o dedo para nós e falar que a cruz de Cristo não é suficiente, que a gente tem que fazer algo a mais. Mas em Cristo Jesus, a nossa fé estiver firmada nele, nós recebemos a salvação. Amém? Então deixa eu continuar aqui. Paulo, essa carta que Paulo vai escrever aos Gálatas, ela é conhecida como a carta magna para a liberdade cristã. Ela poupou o cristianismo de se tornar uma seita de judaizantes, do judaísmo, e ela também alimentou o fogo na época da reforma. Porque você lembra o que Martinho Lutero começou a declarar? Gente, vocês estão falando que a gente tem que pagar para ir para o céu, com indulgências. Porque tem que sair do purgatório, vocês têm que pagar, vocês têm que fazer aqui esse sacrifício, vocês têm que... Tudo isso para alcançar a salvação, mas o que Paulo está defendendo aqui aos Gálatas, cheio do Espírito, é uma fé que o justo viverá pela fé, não por meio das suas obras. Então essa carta também foi ali algo que alimentou o fogo durante a reforma e que salvou o cristianismo de se tornar uma seita do judaísmo. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Depois eu falo isso aqui. Outra coisa interessante é que essa carta vem antes da carta de Paulo aos Romanos. Então ela é como se fosse um resumo da carta de Paulo aos Romanos. Lembra que nós tratamos tanto sobre isso quando nós falamos na carta de Paulo aos Romanos sobre a lei e a graça, sobre o filho da escrava e o filho da livre, sobre como que a lei ela não empodera ninguém. A lei mostra o pecado, mas não dá poder para a gente vencer o pecado. Somente a cruz nos dá poder para vencer o pecado quando nós agimos pelo Espírito. Então nós já falamos basicamente sobre essa questão da lei que Paulo vai defender aqui aos Gálatas. Então nós vamos ver que a carta de Gálatas é um resumo breve, mas muito intenso daquilo que Paulo vai dar uma dissertada assim quando ele vai escrever aos Romanos. Amém? Outra coisa interessante sobre a carta aos Gálatas é que ela pode ser dividida assim. O capítulo 1 e o 2, ela é uma defesa do apostolado de Paulo, que estava colocado em xeque, né? Aqueles falsos mestres estavam se levantando dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo não era confiável,
como os apóstolos da Igreja Mãe em Jerusalém. Capítulo 1 e 2, defesa do apostolado de Paulo. Capítulo 3 e 4, a defesa da liberdade cristã, da justificação pela fé, do Evangelho da Graça. E os últimos 2 capítulos são uma defesa à ética cristã. E nós vamos ver como que é prático isso, né? Vamos chegar lá. Vamos começar então, capítulo por capítulo. Paulo começa falando assim, olha, eu, Paulo, estou escrevendo isso para vocês, eu que sou um apóstolo que foi nomeado não por homens, não por um grupo de pessoas, nem por nenhuma autoridade humana, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E o Deus Pai que ressuscitou nosso Senhor Jesus dos mortos. E escreva essa carta a todos os irmãos que pertencem às igrejas da Galácia. Ele começa, né, com a saudação que é de costume dele, saudando os irmãos com graça e paz. Jesus, então, ele explica então que Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado. Toda glória seja a Deus para todos sempre. Amém. Paulo então já começa o conteúdo. Eu estou admirado, perplexo, indignado de que vocês estejam afastando-se tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que faz-se passar por boas novas, parece evangelho, mas que não é evangelho. Na verdade, vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E aí ele começa a falar, gente, no nome de Jesus, versão contemporânea da Lorena Oliveira, se alguém aparecer trazendo qualquer outro evangelho, se eu mesmo aparecer, ou até mesmo um anjo começar a pregar um evangelho que não diferente daquele que nós anunciamos a vocês naquela primeira viagem missionária, essa pessoa é maldita, anátema. Se aparecer alguém, olha, nessa versão da NVT fala assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. E ele repete, novamente, repito, se alguém anunciar boas novas diferentes, seja amaldiçoado. E aí ele vai defender aquela ideia de que as pessoas estavam dizendo que o evangelho que ele estava pregando era o evangelho mais brando, porque ele queria agradar as pessoas. Ele diz, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Gente, eu amo esse versículo. Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria nem servo de Cristo. Para começar, se o meu objetivo é agradar as pessoas, não vale a pena pregar uma cruz que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Eu ia pregar uma coisa que todo mundo ia gostar de ouvir. Mas se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas como sou servo de Cristo, meu objetivo é agradar a Deus e não a homens. Meu Deus. A mensagem de Paulo vem de Cristo. Ele vai continuar nessa próxima perícope. Ele vai dizer, olha, deixa eu explicar para vocês minha história. Deixa eu contar para vocês minha história, tá? A minha história é a seguinte. Quando eu recebi o evangelho, e essas boas novas que são anunciadas por mim, elas não vieram de um raciocínio humano. Eu não recebi o evangelho de fonte humana e ninguém ensinou a mim. Ao contrário, recebi o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Meu Deus! Gente, na carta de Paulo aos Coríntios, ele se denomina como um apóstolo chamado fora do tempo. Um apóstolo antes do tempo. Lembrando que apóstolo é um nome que foi dado aos 12 discípulos de Jesus. Depois você tira Judas e acrescenta Matias, certo? Esses 12 discípulos eram chamados de apóstolos, foram chamados com uma missão, né? De discipular pessoas e de pregar o evangelho e fazer novos discípulos. Só que Paulo, ele foi chamado por Jesus não na época que Jesus estava chamando seus discípulos, mas depois que Jesus já havia ressuscitado. Então ele se denomina como um apóstolo chamado fora do seu tempo. Uau, isso é lindo. Só que Paulo recebeu esse chamado do próprio Cristo Jesus. Ele conta como que ele estava indo para Damasco e ele estava ali, e aí ele caiu no chão, teve uma revelação do próprio Cristo. O evangelho que Paulo recebeu foi diferente do ensino que ele recebeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem, um mestre, e aos pés de Gamaliel ele vai receber daquele homem a instrução da Torá e da revelação, e da revelação não, e da lei, da compreensão da lei.
Só que aqui ele está defendendo o apostolado dele, dizendo: o evangelho que eu recebi não veio de homens. Eu não recebi, a fonte não foi de homens. Eu recebi o evangelho do próprio Jesus Cristo. Uau! Vocês sabem, ele conta antes, né, de se converter. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Eu perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la, superava muitos judeus da minha geração. Ele era um homem diferenciado. O apóstolo Paulo era um homem tão inteligente, tão intelectual, tão zeloso pela lei, que ele era um homem que estava à frente de todos os outros judeus da sua época, e ele mesmo considera isso como homem, né? Que depois em Cristo ele nem vai se gabar, nem vai se orgulhar de nada. Ele era zeloso pelas tradições dos antepassados. Contudo, antes dele nascer, ele vai dizer: Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Uau! Foi do agrado de Deus revelar seu filho a mim para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Paulo está falando assim, ó, quando eu me converti, eu não fui para Jerusalém para aprender de Pedro, para ficar aos pés de João. Me conta o que Jesus falou para você. Não, a revelação que eu recebi foi do próprio Cristo Jesus. Olha só, tampouco, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daquele que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, quando Deus me chamou, eu fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém. Aí sim eu fui conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, o irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Sicília. As igrejas de Cristo que estavam na Judéia nem me conheciam, elas só louvavam a Deus por mim. Diziam: aquele que antes buscava nos destruir, agora está anunciando a mesma fé que nós. Depois que ele ficou na Síria e na Cilícia por 14 anos, aí ele volta para Jerusalém com Barnabé e com Tito. E aí ele vai para lá por causa de uma revelação. E ele vai conversar com os líderes e compartilhar com eles como ele tinha anunciado as boas novas aos gentios. Gente, deixa eu parar aqui e falar uma coisa que é bem interessante, que eu estava lendo, estudando e que é muito legal. Paulo teve uma visão de Cristo Jesus e se converteu ao Evangelho. Ele ficou 3 dias cego, lembra? 3 dias, até que Ananias, mandado pelo Espírito, vai lá e ora por ele, escamas caem dos seus olhos, ele passa a ver. 3 dias que ele nem comeu nem bebeu, jejum total, o jejum mais difícil. Você sabe o que é não beber água? Por 3 dias, eu não faço a menor, eu nem gosto nem de pensar, só pelo Espírito mesmo que uma pessoa consegue um retiro, um jejum tão forte. Só que Paulo está explicando a história dele assim: gente, quando eu recebi o Senhor, quando eu criei no Senhor, eu não fui logo para Jerusalém para me sentar aos pés de homens, para ouvir um evangelho que vinha de homens. Não, eu fui para a Arábia, pelo que eu pesquisei, uma região mais desértica. Então ele foi para o deserto, presta atenção nisso. Ele foi para o deserto para um retiro espiritual. É o que nós poderíamos chamar de retiro espiritual. A Bíblia não diz exatamente o que ele fez lá, mas nós podemos fazer por inferência, pelo que ele fala nas cartas, inclusive aos Gálatas, que naquele momento, esses 3 anos, ele vai ler o Antigo Testamento, que ele ouviu de Gamaliel, tendo a interpretação apenas da lei escrita, mas agora, capacitado pelo Espírito, ele vai reinterpretar, fazer uma reinterpretação profunda do Antigo Testamento, agora vendo que a lei se cumpria em Cristo. Sabe tudo que nós fizemos esse ano inteiro nas lives? Quando a gente via lá em Gênesis, o proto-evangelho, e eu falava, gente, quando aqui Deus está falando para Eva, do fruto do ventre da mulher, vai surgir aquele, né, que vai pisar a cabeça da serpente, isso é Jesus. Gente, lá em Levítico, quando o cordeiro é sacrificado, é Jesus. Gente, lembra do Êxodo, quando falava que tinha que passar o sangue nos umbrais da porta, é Jesus. Lembra? Nós apontamos o evangelho todo para Jesus. Só que Paulo não conhecia Cristo. Agora lá na Arábia, ele vai ler o Antigo Testamento e ele vai ler com olhos
para Jesus como Messias. E ele vai ver que a lei se cumpre em Cristo. Era tudo Jesus, eu só não via. Eu era um fariseu zeloso da lei de Deus, mas eu não via que a lei apontava para Jesus. E nesses 3 anos ele recebeu essa nova reinterpretação da lei por meio do Espírito. E ele vai entender que Cristo cumpre a lei. Mas todo esse entendimento vem do quê? De uma revelação do próprio Cristo. Uau! E aqui ele vai defender o apostolado dele. Eu sou apóstolo sim, mesmo que fora do tempo, porque eu não recebi aquilo que eu recebi de homens. O próprio Senhor Jesus me chamou e me revelou tudo que eu ensinei para vocês, Gálatas insensatos. Então, quando ele estava lá aí ele conta, né, que depois de 3 anos nesse retiro espiritual, aprendendo do próprio Senhor, uau, ele vai para Jerusalém e fica 15 dias lá. Nesse tempo em Jerusalém, de fato, ele vai ter um contato com Pedro e vai conhecer também o irmão de Jesus, que era apóstolo também, o irmão Tiago. Amém? E então, quando ele estava lá, ele sai de Jerusalém e vai para as regiões da Sicília e da Síria. E só depois de 15 anos que ele volta para Jerusalém de fato. E aqui em Jerusalém, eles vão apoiar Paulo. Não vão nem exigir que Tito fosse circuncidado, porque Tito era gentio. Essa questão foi levantada apenas por alguns falsos irmãos que infiltraram no meio deles enquanto ele estava lá. Mas eles lutaram, não cederam em nenhum momento a fim de preservar a verdade das boas novas. Não é necessário mais a lei mosaica, não é necessário mais para a salvação que o homem seja circuncidado, que o sábado seja guardado, que os alimentos sejam impuros ou puros. Tudo isso se cumpriu em Cristo. E Paulo não cedeu, mesmo que tenham se levantado irmãos infiltrados, dizendo que era necessário seguir a lei de Moisés. Aí eu acho interessante que ele fala assim, olha, quanto aos líderes, os apóstolos de Jerusalém, cuja reputação, a propósito, não fez diferença nenhuma para mim, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem favoritismo. Então fala assim, eles são apóstolos, então vamos adorá-los. Não vamos adorar, nós vamos tratar com honra, tá? Sempre vamos honrar os mestres, sobretudo os primeiros. Vamos honrar, mas nós não vamos idolatrar, como muitos fazem, né? Tem pessoas que visam a adoração aos santos e desprezam em si a adoração a Jesus, aquele que de fato é verdadeiramente santificado, né? Ele que é santo. Nós estamos em processo de santificação, mas muitas pessoas vão adorar, idolatrar pessoas. E Paulo está dizendo, não tratei os líderes com diferença alguma, porque Deus não trata ninguém com diferença. Inclusive ele vai falar mais pra frente, agora com o evangelho não tem mais judeu, grego, homem, mulher, todos são iguais perante Cristo Jesus. Esses líderes não tiveram nada a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, eles viram que havia sido confiada a mim a responsabilidade de pregar aos gentios, me aprovaram. Paulo vai pregar aos gentios, assim como Pedro prega aos judeus, Paulo prega aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, que eram apóstolos, eles eram tidos como colunas e reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. A única coisa que eles nos pediram é que nós não nos esquecêssemos de ajudar os pobres, o que fiz com dedicação. Paulo está defendendo seu apostolado. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, gente, é que Paulo vai confrontar Pedro. Porque Pedro vai sair lá de Jerusalém e vai para a igreja de Antioquia. Lembra da igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia lá da Síria, não da Psídia, onde estavam os Gálatas ali. A igreja aonde Barnabé foi enviado, que cresceu em grande número, tornou-se a igreja multiétnica, missionária, enorme, uma igreja que cresceu. Por quê? Porque a igreja de Antioquia da Síria, essa era a terceira maior cidade do mundo daquela época. A primeira cidade era Roma, a capital. A segunda cidade era... agora me fugiu. No Egito.
Me fugiu agora. Eu vi o Hernando Dias Lopes falando sobre ela, mas me fugiu. A segunda cidade, a maior cidade. Mas a terceira maior cidade era de Antioquia. Quando o evangelho chegou a Antioquia, o evangelho prosperou e cresceu. Então a igreja de Jerusalém vai enviar Barnabé para lá. Barnabé vai chamar Saulo para ir com ele, lembra? Uma igreja que ora e que jejua o coração missionário envia Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Um dia, essa igreja, depois das viagens missionárias, vai receber Pedro, o irmão, o apóstolo que estava lá em Jerusalém. Quando ele vai para Antioquia, Paulo teve que se opor a Pedro abertamente. Porque o que Pedro fez, segundo o que Paulo está falando aqui no segundo capítulo aos Gálatas, o que Pedro fez foi muito errado. Porque quando ele chegou, ele comia com os gentios, conversava com os gentios. Só que aí vieram lá de Jerusalém os amigos de Tiago. E aí Pedro começou a se afastar dos gentios com medo daqueles que insistiam na circuncisão. Como resultado... Eu tô vendo se bateram na minha porta aqui, gente. Mas tá bom. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Olha como é que um líder ele consegue chamar pessoas, né? E realmente levar pessoas a fazer aquilo que ele faz. As pessoas começaram a imitar a hipocrisia de Pedro. Até o Barnabé se deixou levar por ela. Quando Pedro chegou em Antioquia, uma igreja multiétnica, cheia de gente de toda raça, ele chegou disposto. Lembra que Pedro teve toda aquela revelação, lençol descendo, com muitos animais, Deus falando, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro, o evangelho é para os gentios, o Espírito é para os gentios, o batismo é para os gentios, e Pedro já sabia de tudo aquilo. Quando Pedro chega em Antioquia, ele está disposto a comer com os gentios. Ele sabe que a igreja de Cristo é formada por gente de toda raça. Ok, só que depois chegaram pessoas que eram a favor da circuncisão, e aí Pedro começou a dar uma balançada, sabe? Gente, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, nós somos humanos. Nós somos muito humanos. Pedro, ele era um grande homem de Deus. Ele se converteu, foi restaurado depois que negou Jesus. Que coisa linda, recebeu o Espírito, fez grandes coisas, mas ele continuou um ser humano que era suscetível a cometer erros. Vocês entendem? Vocês olham para mim aqui na live, vocês não sabem que eu tenho minhas lutas internas. Inclusive Paulo vai falar sobre isso aqui, uma natureza aqui, ó, humana, que luta contra uma natureza do Espírito. E eu estou suscetível a cometer erros. Você também tá. Não precisa morrer de chorar, de achar que você não é digno de ir para o céu porque você falhou, porque na verdade você não é digno mesmo. Nós só vamos para o céu porque Jesus Cristo morreu por nós, pecadores. Amém? Até Pedro errou, gente. E o que eu acho mais bonito em tudo isso é Paulo confrontar Pedro publicamente. Gente, o homem que foi o líder da igreja, coluna da igreja, mãe em Jerusalém. E Paulo vai falar assim: Pedro, você está sendo hipócrita. Você está doido, você está doido. Você sabe o que é Paulo confrontar Pedro publicamente? Olha o que ele vai falar com Pedro, olha só. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora você está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Porque você já abriu mão da lei judaica, você já não tem mais isso de seguir os sábados, até mesmo pelo próprio convívio com o Senhor. Vocês pararam de seguir a lei. Agora você que é judeu, que não segue mais a lei, está obrigando quem não é judeu a seguir a lei. Isso é hipócrita. Você e eu somos judeus de nascimento, não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Pedro, nós sabemos disso, Pedro. Que não é a lei que justifica as pessoas, Pedro. Que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Então, gente, Paulo está contando que ele confrontou publicamente. Vocês estão entendendo? Nós temos que lutar contra uma coisa dentro da igreja, que é essa honra exacerbada. Se um líder está fazendo alguma coisa errada e está levando outros a fazerem coisa errada, a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça e falar assim: ah, mas ele é um líder ungido, então... Não, o pecado deve ser confrontado com amor, claro. Não vamos deixar de honrar os líderes, não.
tá? Mas tem muito lugar aí que tem líderes em adultério, levando as pessoas a praticar heresias também. E as pessoas estão lá, mas eu não posso nem sair daqui, porque se eu sair daqui, eu tô sendo rebelde e é um pecado. Gente, Pedro era um grande líder, ele foi confrontado pelo outro líder, que é Paulo. Amém? Só que esse confronto é com amor e baseado nas escrituras, tá? Não é para confrontar o que o irmão tá fazendo, porque, né, o que o pastor tá fazendo, o que o líder tá fazendo. Não, isso é quando foge da palavra. O confronto de Paulo foi assim: você sabe, Pedro, que a justificação é pela fé. Você sabe, Pedro, que não é pelas obras, que não é a lei, que é a graça. Então ele confrontou diante das escrituras, amém? Mas é necessário confronto muitas vezes. No final ele fala assim: gente, eu vivia debaixo da lei, mas eu morri para a lei. Na verdade, eu morri para esse mundo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo agora, nesse corpo terreno, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que lindo. Então, vamos para o capítulo 3 então. Ele vai começar a partir do capítulo 3 a defender o evangelho da graça e a liberdade que nós temos pela justificação na fé, dizendo que não é necessário nada, nenhuma obra humana para que nós podermos ser salvos. Nossa Deus, pode escrever. Para a salvação não é necessário nenhuma obra humana, tá? Então você só vai ser salvo se você pagar esse valor para a igreja. Você só vai alcançar a graça de Deus se você der para a igreja esse dinheiro, se você der os seus bens para a igreja, se você parar de comer carne, e colocar leis. Isso é legalismo religioso. A salvação vem pela fé. Quando nós falamos para os irmãos para jejuar, não é que o jejum vai levar alguém para ser salvo. O jejum é uma arma para aquilo que nós vamos descobrir no Gálatas 5. Tem uma luta interna, carne e espírito. Você mortifica sua carne, seu espírito fica mais forte para que você esteja sensível à direção de Deus e possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o fato de eu jejuar não me leva para o céu. E muitos que vão chegar no céu podem até ter chegado lá sem nunca ter jejuado. Amém? Então a gente precisa entender isso. Para a salvação não existe obra humana. Paulo vai defender o evangelho no capítulo 3, no capítulo 4. Mesmas coisas que nós falamos no livro de Romanos. A lei veio depois de 430 anos que Deus deu para Abraão a circuncisão. Da lei, eu não sei se eu resumo, 42, deixa eu ir passando alguns versículos aqui. Ele começa dizendo assim: ó Gálatas insensatos. Oi Poli, que bom que você chegou, ainda temos a maior parte do livro pra gente falar, que bom. Deus te abençoe, viu, Pai do Senhor Jesus. Capítulo 3 começa assim: ó Gálatas insensatos, quem que enfeitiçou vocês? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito foi porque obedeceram à lei? Ou foi porque creram na mensagem da cruz? Será que perderam o juízo? Se vocês começaram pelo Espírito, por que agora vocês estão procurando se tornar perfeitos por seus próprios esforços? Porque quando Paulo foi pregar lá nas igrejas da Galácia, muitos sinais, maravilhas, prodígios pelo Espírito foram feitos e as pessoas receberam o Espírito Santo. Só que elas receberam o Espírito Santo sem ter praticado nenhuma obra da lei. Paulo está falando: quando vocês receberam o Espírito, vocês receberam porque fizeram qualquer obra da lei? Ou não foi simplesmente porque creram na cruz? Não foi porque creram na cruz? Foi, Paulo. Então, uma vez que vocês receberam o Espírito e começaram pelo Espírito, começaram muito bem pelo Espírito, por que vocês estão agora achando que tem que mudar de rota? Ah, nós começamos pelo Espírito, mas agora cabe a nós, nosso aperfeiçoamento. Nós vamos para o céu porque nós precisamos fazer isso ou aquilo. Paulo está falando: vocês estão regredindo, vocês estão se escravizando de novo. Ele começa no versículo 6, ele fala: Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Então, os filhos de Abraão não são aqueles que seguem as regras, as leis que vieram ali
dos israelitas, mas aqueles que creram como ele creu. Isso está lá em Romanos, nós falamos sobre isso. Versículo 9 fala: todos que creem como Abraão creu, participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Todas as bênçãos que Deus deu para Abraão, Ele dá para nós, os que cremos em Cristo Jesus. Amém? Todas as vezes que a gente lê o Velho Testamento, a gente tem que lembrar disso, que tudo que Deus prometeu aos israelitas nos alcança, porque Abraão recebeu todas aquelas bênçãos porque ele creu. E se nós cremos em Deus e cremos no Filho, na obra da cruz, nós recebemos todas as bênçãos que os israelitas também receberam por meio de Abraão. Inclusive, novamente, Paulo vai citar, né? O justo viverá pela fé, aquelas passagens que está em Abacuque, que ele repete em Romanos. A lei, porém, não é baseada na fé. A lei não precisa de fé para a lei. A lei é só você obedecer o que está escrito ali. Você não precisa de fé. Mas quem vai viver, o justo vai viver, é pela fé e não pela lei. Porque, inclusive, quem não segue toda a lei toda, a risca, é maldito. As escrituras dizem também: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando Jesus morre na cruz, todos nós podemos ter acesso às bênçãos de Abraão. Por quê? Porque quem crer em Jesus vai receber o seu Espírito. E uma vez recebendo o Espírito, nós vamos receber a bênção que Abraão também recebeu. Agora, a lei, a promessa que Deus fez para Abraão, ele fez para Abraão e para o seu descendente. Inclusive, Paulo vai citar aqui bem teologicamente, que quando Deus fala para Abraão: essa bênção é para você e para seu descendente. Lembra que ficou lá na Arábia lendo a Bíblia, o Novo Testamento, agora com a visão de Cristo? Vocês viram lá que está escrito assim, ó: Deus fez a promessa a Abraão e não aos seus descendentes, os israelitas. É para Abraão e ao seu descendente, singular. A seu descendente. E sabe para quem que Deus está falando aquilo? Quem que é o descendente de Abraão? É Cristo. Então, a lei, ela não veio para nos justificar. A lei veio como um tutor. Ela veio como um guia, um professor. Ela expôs o pecado, mostrou que era necessário salvação, justificação. Mas ela também mostrou que nós não conseguimos seguir ela inteira. Que para viver a lei, nós só podemos ser justificados por meio de Jesus Cristo. E nós só conseguimos viver uma lei de obediência através do Espírito. Então ele vai falar: olha, então agora que a lei nos conduziu até Cristo, a função dela foi cumprida, ela nos levou até Jesus. Agora em Cristo Jesus, todos que foram unidos com ele no batismo se revestiram dele. E agora, versículo 28, não há mais judeu, gentio. Lembra que antes eram os de Abraão e os gentios. Antes tinha diferença, o povo escolhido e o povo rejeitado. Mas agora em Cristo Jesus, todos que creram em Cristo foram revestidos por Cristo. E agora não tem mais diferença. Judeu e gentio, não há diferença. Escravo e livre, não há diferença. Homem e mulher, não há diferença. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Amém? Que coisa linda, gente. Meu Deus. No capítulo 4, ele continua a defesa da fé, né, da justificação pela fé. E ele vai falar assim: então, gente, no tempo certo, no tempo determinado, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Lembra lá que eu falei de Gênesis, proto-evangelho? Nascido de mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio desse Espírito é que nós clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas você é filho de Deus.
Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo da lei, eu não sou mais escravo de regras, eu sou filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus te torna herdeiro. Ai, gente, que coisa linda. Quem somos nós, Senhor? Graças a Deus por meio de Cristo Jesus nós somos feitos filhos e herdeiros. Herdeiros de uma bênção, herdeiros de uma promessa. Oi, tio Newton. Que bom ter você conosco também aqui. Deus te abençoe grandemente, viu? Então, gente, Paulo está querendo dizer o quê? Olha, a lei, ela teve um propósito, mas ela se cumpriu em Cristo. E eu já quero deixar claro aqui que quando eu falo que Deus nos livrou de regras humanas, isso não significa que nós vamos usar da nossa liberdade para libertinagem. Capítulo 5, Paulo vai começar a tratar isso. Mas uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é com essa defesa da fé, de pessoas que se levantam para impor condições para nós sermos salvos, que não a cruz de Cristo. A nossa salvação, gente, ela se dá unicamente pelo ato de Cristo naquela cruz. E se nós crermos verdadeiramente naquilo que Jesus fez, nós vamos ser salvos. Amém? Mas isso não quer dizer, estamos livres de regra, vamos fazer o que a gente quer. Não, Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 5. Eu só quero dizer que se alguém chega para você e fala que se você não faz uma coisa, você não vai para o céu, além da fé no Filho, anátema, seja maldito. Amém? Então vamos continuar? A preocupação de Paulo com os Gálatas. A segunda perícope do capítulo 4 fala assim, ó, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, deixa eu ver esse versículo em outra tradução, gente, porque 4:9, Gálatas 4:9. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, por que vocês desejam voltar atrás e se tornarem escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês estão insistindo de novo em guardar dias. O sábado é o dia, é o Hanukkah, falei Hanukkah, não, é o Yom Kippur, né, que é o dia da expiação. Ah, é o sábado, isso é obrigatório, se a gente não fizer isso, a gente não vai para o céu. Vocês estão insistindo em guardar esses dias, meses, estações, anos. Eu estou com medo, temo por vocês, eu temo que o meu árduo trabalho tenha sido inútil. Irmãos, eu peço, sejam como eu sou como vocês. Vocês lembram? Aí entra uma parte interessante, tá? Paulo vai lembrar de quando ele foi pregar o evangelho lá a primeira vez. A Bíblia diz aqui, ele está contando que ele estava com a saúde precária. Embora minha saúde fosse precária e fosse uma tentação para que vocês me rejeitassem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Lembra que até o lenço de Paulo curava? Gente, Deus faz umas coisas, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. Porque o homem estava sendo grandemente usado por Deus para curar pessoas. Lembra quando ele estava lá em Malta? O que abriu o caminho para o evangelho lá? Que um dos principais lá da ilha estava com febre, ele vai lá e ora, a pessoa era curada. Eu já vi muitos pregadores falar sobre isso. Por que Deus me usa tanto para curar e ele me leva para um lugar com enfermidade? Esse homem que está falando aqui, que tem fama, né, que prega o evangelho, que faz sinais, está doente? Por que ele mesmo não a si mesmo cura, né? Paulo está falando, quando eu fui até vocês, eu fui tão doente, e isso poderia ser uma tentação para que vocês não me dessem crédito, mas ao contrário, vocês me trataram como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Cristo. Vocês me demonstraram tanta alegria que eu estou certo de que, se fosse possível, eu teria arrancado os seus próprios olhos e teriam dado a mim. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre umas curiosidades. Lembra que eu falei, quando eu falei do espinho de Paulo, que muitas pessoas acreditam que era uma doença física? Estudando um pouquinho aqui, Gálatas, até o Hernando Dias Lopes também vai falar isso, Paulo chegou na região da Galácia doente. Ele não fala, ele não explicita, essa palavra existe, gente? Ele não foi explícito. Deixa eu só pesquisar por curiosidade. Explicitar existe? Explicitar existe, gente. Então ele não explicita. Tá, ficou esquisito. Ele não deixa claro na carta qual que era a doença dele, tá? Mas algumas pessoas vão acreditar que ele pegou malária. Porque quando eles chegam lá na Panfilha, e o Hernando Dias Lopes vai até dizer que a Panfilha era um lugar de pântanos,
e era muito comum pegar malária por causa daquela região alagada ali. O que acontece? Muitos até vão acreditar que talvez por causa disso João Marcos abandonou Paulo quando eles chegaram nas regiões da Panfilha, porque viu que o povo estava ficando doente, aí ele vou embora daqui, voltou para Jerusalém, para casa da mãe dele, que até Paulo ficou com antipatia dele, porque abandonou eles por causa de medo. Não, para mim não serve. E aí na segunda viagem missionária, Paulo afasta de Barnabé, porque os dois brigam ali, porque Barnabé quer levar João Marcos e Paulo fala, não, para mim não serve, que abandonou nós e todas essas coisas, tá? Então, talvez Paulo estivesse com malária. 2 dos maiores sintomas de malária, pela minha pesquisa aqui, é dor de cabeça. Poderia ter sido um espinho na vida de Paulo, né? Um espinho na carne de Paulo, que ele tem essa doença, essa enfermidade que não era curada, dor no corpo, dor de cabeça e problema de visão. Porque Paulo está falando aos Gálatas aqui, eu sei que vocês me trataram com tanta alegria, com tanta honra, que se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos e me dado. Outras coisas que podem deixar a entender que Paulo teve problemas de visão é que ele, no final de algumas cartas, ele vai escrever assim, ó, escrevo com letras grandes, porque não tinha óculos, não tinha lente, então aquilo, se a malária prejudicou a visão dele, ele vai passar a usar escribas para escrever, mesmo que ele tivesse leitura escrita, mas agora com o problema de visão ele não consegue mais, então ele vai passar a precisar de alguém, né, para transcrever ali, para escrever as cartas dele, e no final ele assina com letras grandes, como alguém que tem algum problema de visão, né? Isso pode ser, mas não é claro que é por causa disso, tá bom? Fato é que quando ele chegou lá na Galácia, na região da Galácia, ele estava com uma saúde precária. E aí as pessoas receberam ele com tanta alegria, trataram ele com tanta honra, e ele tá aqui falando, por que vocês mudaram comigo assim? Por que de repente eu me tornei inimigo de vocês? O que eu tô falando é a verdade. Essas pessoas que estão desesperadas, extremamente ansiosas para agradar vocês, têm más intenções. Na verdade, essas pessoas querem afastar vocês de mim, que jamais vou usufruir dos recursos, que não quero abusar de vocês de jeito nenhum, eu não sou mercenário, mas tem pessoas que estão levantando para que vocês dependam deles. Gente, tem esse espírito que as pessoas querem se tornar idolatradas. Por que as pessoas querem ser famosas muitas das vezes? Por que existe esse espírito que governa o mundo? As pessoas querem se tornar famosas para que o mundo só vai girar se elas estiverem lá. E isso acontece inclusive dentro da igreja. Pessoas que querem que aquelas ovelhas se tornem dependentes dele. E uma vez dependentes dele, como líder ou dela, ela vai poder usufruir daquelas ovelhas. Ela vai poder gastar dos recursos das ovelhas como um lobo devorador. Paulo está dizendo, essas pessoas que estão falando esse evangelho falso, elas estão na verdade com más intenções. Elas querem afastar vocês de mim para que dependam delas, né? Meus filhos queridos, versículo 19, eu sinto como se eu estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. Elas continuarão assim até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. E aí Paulo vai novamente falar da ilustração, né, da vida de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Um veio ele veio nascido de uma escrava. Ele veio segundo a vontade humana. Porque aquele filho que Abraão teve com Agar, o Ismael, ele não veio da fé. Porque ele veio de uma escrava. Porque Sara falou, vamos resolver o problema. Eu sou estéril. Você pega seu espermatozoide que está aí ainda, né, antes que Abraão estivesse amortecido ali, né, seu corpo, você vai se deitar com essa mulher e nós vamos resolver do nosso jeitinho humano. Paulo vai dizer, a escrava, que é Agar, e o filho da escrava, representa aquilo que vem da força humana. Mas Isaac, que é o filho da promessa, ele só veio porque houve de fato intervenção sobrenatural. Ele veio pela fé. Então ele vai comparar pessoas que andam segundo a lei, que é aquilo que é humano, a obra humana, né, ilustrando através de Ismael, filho da escrava, e as pessoas que andam segundo a graça, segundo o Espírito, segundo a fé, que é representado por Isaac, o filho da promessa. Amém? Então vamos lá. Capítulo 5 e 6 para a gente poder terminar.
Nesses últimos 2 capítulos, Paulo vai defender, Paulo vai aplicar aqui o que é andar segundo o Espírito. Por quê? Existem também aqueles que usam uma graça, eles deturpam a graça de Deus. É hipergraça que é chamado. Pessoas que dizem assim, ó, agora ninguém que põe regra nenhuma na minha vida. Porque eu não ando mais segundo a lei, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser, eu vou me entregar aos meus prazeres, eu vou ter 4 mulheres, 4 homens, eu vou beber e me embebedar, e eu vou cair nos vícios, eu vou fazer o que eu quiser porque não tem mais regra. Opa! Para tudo. Não existe esse negócio de hipergraça. A salvação vem pela fé por meio de Cristo Jesus. Uma vez que nós somos salvos, recebemos o Espírito da graça e agora existe uma parte que nos cabe para a vida ética cristã, que inclusive nós vamos ter, mas não vai ser no sábado mais, vai ser dia 10 de janeiro. Quero convidar todos vocês a participarem da aula ética cristã do Instituto do Reino Bereia, tá? ITRB, Instituto Teológico do Reino Bereia, que vai acontecer na sede do Ministério Fogo e Luz, que quem vai dar a aula é o meu amado marido, pastor Edmundo, que ele tem preparado com muito afinco e que vai ser bênção e que é necessário para nós. Não adianta a gente conhecer de teologia se a gente não souber de prática de vida cristã. Paulo está falando assim, ó, vocês não andam segundo a lei, vocês andam segundo o Espírito. Agora vamos entender o que é andar segundo o Espírito? Não quer dizer também que vocês vão usar da liberdade para a libertinagem. Vocês não vão usar da liberdade que vocês têm para dar lugar aos prazeres da carne. Não, andar segundo o Espírito é não se mover por causa de regras externas, exteriores, mas é de uma transformação interna que vai mudar todo o nosso caráter, nossa mente, nossas ações, nosso coração, nossas motivações, vai mudar tudo. Então, capítulo 5 e 6, aos Gálatas, Paulo vai ensinar o que é andar segundo o Espírito. Uma vida, uma defesa da ética cristã. Ele começa falando assim, olha, ele começa falando sobre a circuncisão. Gente, se vocês circuncidar, vou falar um negócio pra vocês. Então vocês vão cumprir toda a lei. Eu já afirmo que vai ser impossível. Mas a circuncisão, ela não vai trazer nenhum benefício, nem malefício, vai ser totalmente inútil. E se vocês estiverem circuncidando, então vocês estão caindo da graça. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, nós estamos ansiosos por receber a fé que a justiça de Deus nos prometeu. Receber pela fé, a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. E aí ele começa a dizer assim, olha, versículo 13, porque irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade, mas não usem essa liberdade para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem essa liberdade para servir uns aos outros em amor. É isso que é a lei, gente. A lei é isso. Ele vai até falar, vocês não lembram que a lei, ela se resume no mandamento que o nosso Senhor Jesus nos deu? Amar ao próximo como a si mesmo. Então como que eu vou seguir essa lei? O que está superior a essa lei? É o fruto do Espírito, que me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Porque depois eu chego lá. Então ele fala assim, olha... deixa eu só ler o 14, que é muito importante, o 14 e o 15. Pois toda a lei deve ser resumida nesse único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, Deus nos livre de sermos uma igreja que se morde, que se devora, que fala mal um do outro e que não ama, que não perdoa um ao outro. Se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois assim correm o risco de se destruírem. Olha como que é perigoso, gente. Muitas das vezes não é a perseguição externa que destrói a igreja, é internamente as nossas atitudes uns com os outros. Não, se nós não estamos nos servindo com amor, mas estamos nos mordendo e nos devorando, nós estamos fadados a destruirmos uns aos outros. Aí ele fala, como que é a vida pelo Espírito? Ele diz, andem pelo Espírito, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixa eu ler na outra tradução aqui. Gálatas 5:16. Diz assim, andem em espírito e não cumprem a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Na nova tradução, na nova versão transformadora, fala assim, deixem que o Espírito guie a sua vida. Você não precisa de mais lei escrita. Você não precisa mais de um homem explicando o que você deve fazer, porque você recebeu o Espírito. Deixa o Espírito te guiar.
A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto daquilo que o Espírito quer. Porque o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Você quer se vingar, o Espírito fala, perdoa e ama. Você quer aparecer, o Espírito fala, se esconda, exponha Cristo. Você quer sair na frente, ainda que alguém tenha que morrer, o Espírito Santo fala, não, você que vai morrer. Você vai abrir mão dos seus direitos. Se tem litígio, se vocês não sofrem um prejuízo, então já é uma completa derrota. Então a carne milita contra o Espírito, elas brigam entre si. Quem está vencendo é quem é mais forte. Por isso a gente fala do jejum. Por isso que é importante desenvolver a nossa santidade no temor, através de disciplinas bíblicas. A leitura da Bíblia é essencial para a vida do cristão. O cristão deveria ler pelo menos uma vez por ano a Bíblia inteira. Eu acho assim. E se eu tiver enganada, se eu tiver errado, que o Espírito Santo revela ao coração de vocês. Mas eu acredito, no mínimo, 15 dias, 15 minutos de leitura bíblica por dia, na leitura macro, fora o que você pode ler. Ah, mas eu gosto de estudar outras coisas. Pode estudar em outro tempo. Mas leia a Bíblia pelo menos uma vez. Gente, é o mínimo que a gente pode fazer para que a nossa carne, que milita contra o Espírito, seja enfraquecida. Para que as fortalezas, os sofismas sejam anulados. Então essa carne milita contra o Espírito. O que é o fruto da carne? Quando você deixa a carne te dominar, o que ela faz com você? O resultado é imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Eu afirmo a vocês, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus. Quem anda segundo a carne vai morrer e vai ter morte eterna. Mas o Espírito, o que ele produz em nós quando o Espírito vence? Nós ficamos cheios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, gente, não tem lei. Quem pratica essas coisas, pratica toda a lei. O amor me impede de adulterar. O amor, a alegria, a paz, a paciência me impede de me vingar, de matar, de devolver o mal com o mal. Então contra essas coisas não existe lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões, a carne e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, andamos também em Espírito, seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E assim nós não vamos nos tornar orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Para terminar, eu vou ler o capítulo 6, algumas partes. Irmãos, se alguém for vencido pelo pecado, porque isso acontece, vocês viram que até o Pedro se inclinou lá, a hipocrisia. Se alguém for vencido pelo pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, com mansidão, ajuda essa pessoa a voltar para o caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado, não deixa a tua carne te dominar. Vigia, irmão. Ajude a levar os fardos uns dos outros. Gente, tem um irmão que está precisando, você está mais forte, ajuda a carregar o fardo dele. Ora com ele, se alegra com ele, chora com ele. Assim vocês vão obedecer à lei de Cristo. Tá vendo como que não é que não existe lei? Não existe lei mosaica. Circuncisão, comer coxa, guardar o sábado. Não existe essa lei. Agora nós temos a lei de Cristo, que nós obedecemos. E a lei de Cristo é praticar o amor, praticar as palavras de Jesus, andar segundo o Espírito, levar as cargas uns dos outros, obedecer à lei de Cristo. Se vocês consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Ai, Jesus, que nós nunca nos consideremos importantes demais para ajudar ninguém. Cada um, olha esse versículo, gente, sobre comparação. Medita nele se você luta contra comparação, nós mulheres principalmente. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Para que Deus me chamou? Nossa, mas aquela moça foi chamada e ela tá exercendo um lindo ministério, e ela tá pregando, e ela tá cantando. Mas Deus me chamou para quê? Preste atenção no seu chamado, na sua vocação. E não precisa ficar se comparando com outros. Se você estiver fazendo o seu trabalho, sendo guiado pelo Espírito com excelência, você vai poder ter a satisfação de ter feito o seu trabalho bem. E assim você não vai precisar se comparar com outras pessoas. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta.
Aqueles que receberam o ensino da palavra devem repartir com os mestres todas as boas coisas. Aí Paulo vai dando várias direções, né? Eu já tô terminando, tá, gente? E aí ele fala aquela coisa linda, né? Aquele princípio da semeadura, que inclusive postei um vídeo hoje sobre isso, né? Que o Josézinho plantou uma semente e nós podemos ver a flor de girassol. Ele vai dizer, olha, não se deixem enganar, ninguém, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também vai semear, vai colher. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana vai colher morte. Quem vive para agradar o Espírito vai colher a vida eterna. Amém? Portanto, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos. E como vale a pena, gente. Deus é de fato galardoador daqueles que o buscam. Não desanime de fazer aquilo que é certo. Não desanime de andar pelo Espírito, por mais doloroso que seja. Mortificarmos com Cristo na cruz não é fácil. É doloroso mesmo, é doloroso mortificar o nosso ego. Não é fácil, mas vale a pena, porque Deus é galardoador daqueles que creem nele, daqueles que o buscam. E sempre que tiver oportunidade, façam o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Nós somos uma comunidade que crê em Cristo Jesus. Se você pode fazer o bem, faça o bem a todo mundo, mas nunca se esqueça que a prioridade, especialmente aos irmãos da fé. Tem um irmão da fé que está padecendo necessidade, vamos como comunidade alcançar essa pessoa. Conselhos finais de Paulo. Paulo fala que com letras grandes vai escrever de próprio punho, né? Talvez por causa dessa questão da visão aí. Ele vai falar de novo sobre a circuncisão. Ele vai falar que essas pessoas fazem isso para se gloriar, mas que ele não vai se gloriar em nada a não ser da cruz de Cristo. E termina falando que ninguém me perturbe mais com essas coisas, pois leve em meu corpo as cicatrizes, as marcas de Cristo Jesus, as cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Eu penso que Paulo tinha muitas cicatrizes de todos os açoites, eu penso, não tenho certeza, né? Todos os açoites, o apedrejamento, tudo que ele passou estava marcado, era visível como uma tatuagem, para que todos que vissem Paulo soubessem que ele pertencia a Cristo Jesus. E assim nós terminamos o estudo de Paulo aos Gálatas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo e por tanto. Cacá, Sossô, Dona Piedade, Chiquinha e Rose que estão aqui conosco. Eu não cumprimentei. A Polly também. O tio, como é que chama o tio? Newton. Tio Newton tá aqui ainda? Isso, tio Newton tá aqui ainda. Que Deus abençoe vocês, viu, Dona Piedade? Beijo no coração da senhora. E Rose também, que entrou e não cumprimentei, perdão, viu? Tava falando tanto que eu nem me dei por mim aqui de quem tava entrando. Beijo pra vocês. Não se esqueçam, andem segundo o Espírito e não cumpram o desejo da natureza carnal, porque a carne nos pende para a morte, mas o Espírito nos leva à vida eterna. Amém? Beijo com Deus e até amanhã, se assim... Desculpa, amanhã, amanhã, achei que eu já era sexta, olha como é que eu tô ruim de cabeça. Até amanhã com a carta de Paulo aos Efésios. Eu sei que eu tô adiantada, gente, mas segunda-feira é feriado, e eu tava fazendo umas contas aqui de como é que eu vou fazer isso. Vou fazer pelo Espírito, um dia de cada vez, né? Vamos ver um dia de cada vez. Amanhã a gente vem falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas mais lindas, gente, meu Deus do céu. E aí na terça-feira a gente fala de Filipenses, e na quarta-feira aí eu já vou estar em dia já, e daqui a pouco atrasada de novo, porque tem sábado, domingo e segunda que eu vou ficar sem vir, tá? Então eu vou estar um pouquinho adiantada, mas eu peço a paciência dos irmãos e das irmãs em nome de Jesus. Beijo com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchau, tchau.